Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí à nossa Pílula de Mercado ao vivo. Meu nome é Leonardo Belli, eu sou gerente de produtos aqui na MSD Saúde Animal. Gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigado a todos vocês que estão aqui participando com a gente. Não se esqueçam aí, de se inscrever aqui no canal da MSD e ativar o sininho para a gente poder se comunicar e vocês acompanharem todas as atualidades que a gente traz para vocês aqui dentro do nosso canal. Bom, o evento de hoje é um evento diferente, né? Onde a gente traz aí a proposta desse evento, tornar vivo uma iniciativa que começou no início de 2020, em parceria aí com o Milk Point Mercado, onde a gente levou até você, amigo produtor e parceiro da MSD, informações atuais sobre o mercado, sobre dicas de gestão na propriedade de leite. E agora chegou o momento da gente tornar esse material algo mais vivo, né? Tornar esse momento algo mais vivo. E o objetivo desse nosso bate-papo, né, do Pílulas de Mercado ao vivo, é que a gente promova uma discussão muito bacana sobre o mercado de leite, sobre o mercado de lácteos, que a gente consiga ter uma visão do panorama do que está acontecendo no mercado, então, o mais atual possível, discutir as tendências e o futuro desse nosso mercado e ser um espaço onde você, produtor, parceiro ou colega que está envolvido aí na cadeia de produção de leite, né, na cadeia de lácteos do Brasil, um espaço onde você possa ter aí a oportunidade de discutir, de trazer suas ideias, né, de expor as suas propostas. Então, para quem está chegando aí, assistindo a gente agora, nós vamos ter aí um bate-papo muito bacana aí. Eu gostaria de convidar aqui o Walter Galan, que é sócio do Milk Point Mercado, meu parceiro e tem nos ajudado muito aí na construção desses materiais, de levar o conteúdo aí semanalmente para os nossos parceiros. O Walter, só falando um pouquinho de quem que é o Walter aí, para quem não conhece ele, já está na tela aí o Walter aí comigo. Tudo bom, Walter? Boa noite. Tudo bom, Belli? Boa noite a todos. Boa noite. Legal. O Walter, gente, trabalhou aí durante 8 anos aí na área de compra de leite, né, Walter? Trabalhou na Nestlé, na DPAM, tanto no Brasil como em alguns outros países. E, além disso, trabalhou na PepsiCo, que é onde mais, Walter? No Grupo Tereos, que é o dono do Açúcar Guarani. O Grupo Tereos, né? Muito bacana. Walter, queria te desejar uma boa noite. Aí a gente tem agora aí mais ou menos aí uns 20 minutos, né, de bate-papo aí para falar um pouco mais de informações de mercado e depois a gente vai abrir aí para uma rodada de perguntas. Bom, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui. Agradeço ao Belli e à MSD pela parceria no Pílulas. A gente começou esse projeto agora no começo do ano com Pílulas de Mercado, como vocês viram aí, e surgiu essa ideia de fazer o Pílulas Vivo aqui ao vivo. Então, a ideia é falar um pouco sobre tendências, o que está acontecendo no mercado de leite, o que pode acontecer no futuro, e trazer um pouco a discussão e tentar responder as perguntas, as dúvidas de vocês. A ideia hoje aqui é falar das principais variáveis de oferta de leite no mercado brasileiro. Como oferta, a gente entende produção e importações, principalmente. Falar um pouco da demanda, tendências, preços dos derivados e como é que tem sido a dinâmica disso. Aqui a gente já adianta que a pandemia ou o Covid trouxe algumas novidades boas até, por incrível que pareça, para a demanda de lácteos. Vou falar um pouquinho para vocês aí a respeito. E falar, obviamente, tentar fazer uma amarração com o que pode ser no curto, médio prazo, mais no curto prazo, perspectivas de mercado. E aqui também vamos falar alguma coisa. A gente aqui no Milk Point Mercado tem bastante contato com o mercado, indústrias, produtores, e temos levantado alguns dados aí que são interessantes sobre tendências, principalmente trazendo aqui tendências da produção, modelos de produção e adoção de tecnologia. Acho relevante
trazer para esse momento para a gente discutir como a produção pode reagir nesse momento de mercado com essas tendências, com essas mudanças pelas quais ela tem passado. Ok? Então, entrando já do lado da oferta de leite, a gente fala de produção, e produção de leite a gente fala objetivamente de preços. Aqui estão os preços médios ao produtor, preços líquidos médios ao produtor, segundo o CPEA, a gente tabulou essas informações. Então, aqui nós temos os preços de 2016 a 2020, que 2020 essa curva preta aqui. 2016 e 2018 foram anos bem importantes para os preços do leite. A gente vê as curvas aqui bem subindo bastante forte, principalmente 2016. Esse ano a gente tem uma condição de preços que até o mês de junho são piores do que o ano passado, né? A gente pode ver aqui. Então, o produtor até junho está perdendo preço em relação ao ano passado, quase 8% abaixo. Então, essa é uma primeira realidade interessante e importante da gente ver esse ano. Preços, pelo menos até junho, abaixo do que foram o ano passado. Isso, se a realidade a gente entende que vai mudar, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Um outro ponto interessante, aí, analisando mais de uma forma estrutural os preços de leite, isso aqui são dados do CPEA, preços por faixa de produção. A curva azul, ao longo do tempo, aí de março de 2018 até agora, os preços para produtores até 200 litros de leite, e a curva laranja, preços para produtores acima de 7 mil litros. Então, a gente vê que isso é sabido, é notório. O mercado brasileiro pratica bonificações por volume bastante significativas no litro de leite. Elas oscilam ao longo do tempo, mas esse é um primeiro indicador relevante, um reforço aí, uma informação dos produtores que eles, de certa forma, já conhecem, né? Aumentar o volume de produção significa diretamente aumentar o preço recebido. Entrando aí em custos de produção, esse ano, além dos preços serem desafiadores, né, o preço do leite ainda abaixo do ano passado, a gente tem um cenário de custos, principalmente de milho e de soja, pior do que foram o ano passado. De janeiro a junho, o milho é 28% mais caro do que o ano passado, e a projeção para o ano é para que ele fique 22% mais caro. Melhora um pouco aqui no meio do ano. A gente está tendo a safrinha do milho entrando agora nesse momento. 70% do milho brasileiro entra com a safrinha, mas ainda assim o cenário de milho é um cenário pior esse ano. Soja da mesma forma, que o soja Paranaguá, 20% acima do ano passado até agora, 27% até o final do ano. Isso dá uma ração de uns 70% de milho, 30% de farelo de soja, cerca de 24% acima do ano passado, tanto até agora quanto na média. Então, é um cenário desafiador para o produtor até esse momento, tanto sob o ponto de vista de preço que ele recebe, quanto sob o ponto de vista do seu principal item de custo, a ração, o concentrado. E isso resulta no receita menos custo de ração, que é um indicador que a gente acompanha bastante aqui no Milk Point Mercado. Basicamente, nesse gráfico aqui, é uma vaca produzindo 20 litros de leite, comendo mais ou menos 7 quilos de uma ração com 70% de milho e 30% de farelo de soja. Quanto que sobra por dia dessa vaca depois de se retirar o custo dessa ração? Esse indicador, eu não trouxe aqui o gráfico, ia ficar muita coisa, muito gráfico um em cima do outro, mas ele tem uma relação muito próxima com a rentabilidade do produtor de leite. Então, se o receita menos custo de ração sobe, isso quer dizer que a rentabilidade do produtor está mais alta, se ele desce, é ao contrário. Então, aí a gente pode ver aqui esse ano, 2020, até o mês de junho deu uma aumentada em função daquela reação de preços que eu mostrei para vocês, mas em relação ao ano passado, que é essa curva verde aqui, 2019, rentabilidade aí, na média, 15% pior do que o ano passado.
Isso também tende a mudar aí para o segundo semestre, a gente vai mostrar para vocês, mas essa é uma informação importante. O produtor até agora com uma rentabilidade pior do que o ano passado. Passando da produção para a balança comercial, então, produção, a gente viu preços menores e custos maiores, então a gente tem uma produção que vem em desaceleração em função disso. Balança comercial tem tido fornecido menos leite para a oferta brasileira até agora, pelo menos. De janeiro a junho, importações 36% menores, exportações, a gente está exportando mais leite do que o ano passado, 21%. Então, foram menos 215 milhões de litros que entraram com importações e mais 13 milhões de litros que saíram como exportações. Isso dá quase 230 milhões de litros a menos no nosso mercado. Isso funciona como se a produção estivesse caindo quase 2% em relação a janeiro a junho do ano passado, em função da balança comercial. Então, produção está desacelerada em função de preços e custos, e balança comercial em função de dólar, uma série de motivos, também está fornecendo, está retirando o leite do nosso mercado. Então, de fato, o mercado tem uma disponibilidade menor de leite esse ano do que no ano passado. Aqui só uma continha que a gente faz, aí os assinantes do Meu Ponto de Mercado conhecem, decora e salteado essa tabela. Aqui a gente põe cenários na horizontal aqui, diferentes cenários de taxa de câmbio. A taxa de câmbio hoje fechou 5,38. E na vertical a gente coloca aqui em vermelhinho a importação de leite, o preço de importação de leite em pó integral de junho. A gente importou em junho o leite em pó integral a 3.058. Isso dá um leite equivalente aí na sua fazenda, produtor, de 1,96. Então, por isso que a gente está importando menos, porque as importações estão entrando mais caras do que o leite interno aqui. Não mais caras do que o mercado spot. O mercado spot esteve aí em 2,30, 2,40, voltou um pouquinho, mas mais caras do que o leite ao produtor. E aqui a gente coloca também o GDT. O GDT hoje teve uma subida forte, 14% subiu o leite em pó integral, foi a 3,208. O GDT de hoje equivale a um leite aí na sua fazenda de 2,06. Então, de fato, nesse momento, seja por conta do preço internacional que está mais alto, que subiu hoje, seja por conta da taxa de câmbio, o leite importado é uma opção pior, é uma opção não competitiva no mercado nacional. Isso traz, ao final da oferta, da análise de oferta de leite, essa nossa conta aqui. O que a gente faz? A gente pega a produção mensal de leite em 2019, 2020, 2019 a barrinha azul, 2020 a barrinha verde, soma com as importações que entram somando a oferta interna, tira as exportações e divide pela população, para a gente ter uma disponibilidade per capita de leite esse ano em relação ao ano passado. Então, a gente compara os 2 anos, né? 2019, 2020, e a bolinha vermelha é a variação entre um e outro. Então, o que significa esse círculo aqui achuriado que eu coloquei? Abril mais junho, se a gente estimar uma produção mais ou menos igual ao ano passado, talvez 0,5% menor, a gente tem disponível por pessoa no Brasil 3 a 3,5% a menos do que de leite do que teve o ano passado. Guardem esse é um número importante para a gente analisar e cruzar quando a gente estiver falando de demanda. A gente vai falar logo em seguida aí. Então, hoje, no mercado brasileiro, abril, maio, junho, a gente tem 3,5% a menos de leite em relação ao mesmo período do ano passado, em função de todo esse quadro de produção, preços baixos ou mais baixos do ano passado, custos mais altos, e também em função desse quadro de importações e balança comercial que eu mencionei. Entrando do lado da demanda, aqui não tem branco, tá? Aqui é só um slide para separar a demanda. Na demanda, a gente tem um fator muito relevante para apresentar, para comentar para vocês, que é essa ajuda emergencial que o governo brasileiro tem dado a partir da entrada da pandemia. Aí. A gente calcula, ou mostra aqui o PIB trimestral do primeiro trimestre
desculpa, o PIB trimestral é 1 trilhão 819. O PIB mensal dos 3 primeiros meses desse ano, estimando aí dá 603 bilhões de reais por mês. O governo, nesse auxílio emergencial, nesses 600 reais que ele está dando aí para as pessoas mais necessitadas, etc., ele está gastando, ou ele gastou nesses 3 primeiros meses, abril, maio e junho, 154 bilhões. Então, ele gastou o equivalente a 8,5% do PIB a cada mês, abril, maio e junho, com esse auxílio emergencial. Então, é uma injeção na veia aí, só nesse auxílio emergencial, de 8,5%, equivalente a 8,5% do PIB nesses meses. A gente vai ter uma prorrogação por mais 2 meses, aí houve discussões e tal, mas a gente teve essa definição. Julho e agosto tem também. E tem outros efeitos de outras injeções de dinheiro direto no mercado que a gente tem do governo, não trouxe aqui detalhado, porque esse aqui é consumo na veia. Moro na frente de um supermercado aqui em Piracicaba, onde a pessoa pode dar o CPF dela, ela compra e já desconta desses 600 reais que ela recebe do governo, sem botar a mão no dinheiro. Então, é dinheiro injetado na veia do consumo, efetivamente, e aí, por nossa fortuna, nossa sorte, consumo de alimentos tem sido a prioridade. E aí, com base nisso, com base nesses números, eu trago alguns números da Nielsen de janeiro a maio, o faturamento de algumas categorias lácteas. Isso aqui é volume versus preço. De janeiro a maio desse ano contra janeiro a maio do ano passado. Então, por exemplo, a categoria leite UHT, ela faturou esse ano 17,5% a mais do que o ano passado, segundo a Nielsen. Para queijos, 31% a mais. Iogurte, 6,4%. Manteiga, 20%. Né? Manteiga é um item que, nessa pandemia, manteiga e requeijão, né? A gente usa bastante para cozinhar refeições em casa. Então, por isso que sobe bastante o consumo. Então, essa ajuda que eu mencionei anteriormente vai na veia aqui no consumo desses produtos. E a gente traz também uma análise só para a categoria leite UHT, volume de vendas, janeiro a junho desse ano contra janeiro a junho do ano passado, segundo diferentes institutos, 10% a 11% a mais nesse ano em relação ao ano passado. Vocês lembrem agora daquele número que eu pedi para vocês guardarem, 3,5% a menos de disponibilidade esse ano, em abril, maio e junho, contra um 10%, aí, 11% de consumo a mais, nesse caso aqui na categoria leite UHT. Então, temos mais consumo com uma disponibilidade menor, aí não tem segredo, aí os preços de fato sobram, que é o que a gente vai comentar aí aqui a partir de agora. Isso aqui é um gráfico de preços de leite UHT no varejo, dados da FIP e do IEA. A gente vê a linha preta aqui e a linha laranja do ano passado. O mercado, até março, até antes da pandemia, ele vinha abaixo do ano passado. Esses preços subiram e o fechamento de junho, preços quase 20 centavos por litro no UHT, acima do que foram o ano passado. Mussarela, da mesma forma, o gráfico preto esse ano, o gráfico laranja do ano passado, vinha até melhor do que o ano passado, antes da pandemia. Aqui a gente teve o efeito do food service e tudo mais, os preços abril e maio foram mais baixos, mas a gente teve uma reação bastante forte em junho, praticamente R$ 2 por quilo de mussarela a mais nos preços. E uma terceira categoria importante, leite em pó fracionado. Esse, por enquanto, pelo menos segundo a FIP e o IA, tem preços subindo, como a gente pode ver aqui. Isso aqui é reais por lata de 400 gramas, mas ainda abaixo do que o ano passado. Então, leite, principalmente no varejo, o HT e queijos, nos últimos meses, subindo bastante em função de todo esse cenário de demanda e de oferta que a gente mencionou aí para vocês. Como que reflete isso nos preços da indústria ou varejo, que a gente chama de atacado, né?
Esses aqui são os preços do leite UHT no atacado. O gráfico verde é o gráfico desse ano, até a primeira semana de julho. Então, a gente vê o UHT teve uma subida forte até a primeira semana de junho, veio perdendo força até a quarta semana, mas na semana passada, que é a primeira de junho, deu uma desanuviada, deu uma recuperada. 2018, aí a gente lembra da greve dos caminhoneiros, ele foi bem mais alto do que foi esse ano, e esse ano, ainda que não tenha acompanhado a curva de 2018, está bastante acima do que foi o ano passado. Como que a gente vê a categoria aqui em termos de estoques, produção, como é que está o HT para frente? A gente tem um monitoramento aqui no Micropoint Mercado que a gente faz de estoques das indústrias, só que são dias de estoque, dias de produção em estoque nas indústrias no primeiro dia do mês. Então, aqui, para a gente exemplificar, no primeiro dia 1º de julho, as indústrias tinham 9 dias de estoque. Isso é o que é um grupo de indústrias que a gente acompanha, que representa aí mais ou menos 15% do volume de UHT produzido. O que a gente vê aqui é que, nos últimos 3 meses, o estoque de UHT tem estado bastante estável e, nos últimos 2, bastante abaixo do que teve nesse mesmo período do ano passado. Então, o UHT subiu o preço, está mais ou menos estabilizado e está com pouco estoque em fábrica ou nas indústrias, pelo menos até agora. Mussarela, é o mesmo raciocínio, né? Subiu bastante, tem subido bastante, com consistência. Semana passada chegou a R$ 25,00 por quilo, um preço quase que histórico, um preço bastante elevado, ultrapassou o preço, ultrapassou bastante, inclusive, o preço que a gente teve lá na época da greve dos caminhoneiros, em 2018. E, da mesma forma, olhando estoques da mussarela, a tendência é até mais drástica, né? Aqui a gente acompanha uma amostra de empresas que são mais ou menos 20% do volume de mussarela do mercado. Os estoques, agora em 2020, na virada de cada mês, são essa barrinha laranja. Vocês veem que eles subiram de março para abril, em função da questão do food service e tudo mais, mas, na verdade, não subiram tanto, né? Se a gente olhar 2019, os estoques eram maiores. E desde maio até agora vem caindo. As indústrias que a gente acompanha estão com só 9 dias de produção em estoque, viraram esse mês de julho só com 9 dias de estoque. Então, por isso que a mussarela consegue rodar bastante, consegue colocar preço, e, de fato, o nível de estoques na indústria para a mussarela e para o HT é ainda baixo em relação a outros anos e a outros meses desse ano. Leite em pó fracionado também, um nível de preços mais alto, né? Voltou um pouquinho nessa primeira semana de julho. Esse é um produto que 60% desse volume vai para o mercado nordestino, então o mercado nordestino aqui é muito relevante nesse produto. Não houve uma subida tão forte quanto houve no HT, principalmente no queijo, mas é um produto que segue subindo. E leite em pó integral industrial também. Aqui a gente faz uma observação que esse produto concorre, é o produto que provavelmente mais concorre diretamente com o importado. As importações, mostrei lá para vocês, estão caindo esse ano, então aqui tem um mercado livre aí para o produto nacional explorar, por isso que ele está subindo. Vamos ver como é que vai ficar esses patamares de preço com esse novo cenário de GDT de hoje, com uma alta bastante forte, como eu falei. Esse cenário todo de preços, a gente acompanha e compara isso com o mercado de matéria-prima, de leite e matéria-prima. E o primeiro mercado que reage é o leite spot. Todo mundo aí já ouviu falar, ou pelo menos já viu esse gráfico em alguns grupos de WhatsApp aí. Leite spot, aqui em Minas Gerais primeiro, né? Partiu de um patamar de 1,37 por litro, lá em abril, subiu bastante, acompanhando a subida do HT e dos queijos, né? Foi a 2,31. E em Minas, nessa última quinzena, na negociação para a primeira quinzena de julho, essa quinzena que nós estamos agora, os preços se estabilizaram em 2,32.
Eu lembro agora de vocês, lá naquela tabela de câmbio e preços internacionais, leite chegando a R$ 2 não é competitivo frente a leite de produtor, mas é competitivo frente a leite spot, né? Então, Minas e Goiás, a gente fechou a quinzena aí de julho, a primeira quinzena de julho, com preços estáveis. A gente está em plena entre-safra de Minas e Goiás, então pouco leite, pouca oferta. Já no sul, a gente tem, isso aqui são preços no estado do Rio Grande do Sul, meu Fonte Mercado levanta também Santa Catarina, Paraná, Goiás e Minas. Já no sul, a gente teve, já nessa primeira quinzena de julho, uma queda de preços, porque lá a safra, apesar de todos os pesares que a gente teve esse ano em relação à falta de chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, o leite, a safra já vem vindo, e por isso mesmo o spot teve essa queda um pouco mais forte para a primeira quinzena de julho. Na média Brasil, onde a gente compõe ponderadamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas e Goiás, a gente já vê uma estabilidade com uma leve queda em função dessa queda, principalmente lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá? Então, é um mercado nesse momento estável e importante para você, produtor de leite, que essa curva de preços do spot ela tem uma correlação bastante forte com a sua curva de preços recebidos. Então, a gente viu uma subida, eu mostrei lá atrás, uma subida de preços do leite de maio para em junho, aí 13 centavos e meio segundo o CPEA, e eu vou falar daqui a pouquinho, logo em seguida, a gente deve ver também leite de junho para em julho, uma subida bastante considerável e talvez até maior do que a gente viu no mês anterior, no mês passado. Em função disso, leite spot sobe, leite ao produtor, 1 ou 2 meses depois, sobe junto. Mas é bom olhar também essa tendência de estabilidade, o spot já bateu no teto, então depois de subir, o leite ao produtor tende também a ter esse mesmo comportamento. Então, aqui a gente traz a mesma curva de preços que eu trouxe lá atrás, uma projeção aí para os preços médios de julho. Diria que é quase um consenso aí entre as indústrias que a gente conversa. Aqui eu estou aplicando um aumento de 16 centavos, leite de junho pago em julho. Provavelmente vai ser isso ou talvez até mais. Tem gente praticando 20 centavos de aumento, tem até vídeos de cooperativas em Minas Gerais indicando 30 centavos. Então, é uma tendência interessante. A gente vê a curva preta embaixo da curva verde durante todo o primeiro semestre, e a partir do segundo semestre ela vai estar acima da curva verde. Então, os preços, julho desse ano vai ser bem acima de julho do ano passado, e isso deve acontecer aí, provavelmente por todo o segundo semestre. Obviamente, em algum momento esse preço vai começar a cair, porque vai entrar mais safra do Sul, safra de Minas e Goiás, etc. Mas a tendência de preços esse ano vai ser revertida. A gente provavelmente vai ter no segundo semestre preços mais altos do que teve o ano passado. E isso, obviamente, impacta no receita menos custo de ração. Aplicando aqueles cenários de milho e soja que a gente mostrou lá atrás para vocês, e esse cenário de preços que eu acabei de mostrar, a gente tem projetando receita menos custo de ração, rentabilidade do produtor. Em julho, a gente vai para R$ 25,30 por vaca dia, contra R$ 23,90 o ano passado. Então, da mesma forma, a rentabilidade esse ano, que teve pior do que o ano passado até junho, ela tende a ser melhor a partir de julho e possivelmente durante todo o segundo semestre. Então, uma boa notícia para os produtores que estão nos assistindo. A gente teve um primeiro semestre que desestimulou ou desacelerou a produção em função dessa rentabilidade mais baixa do ano passado, essa tendência de reversão, pelo menos no mês de julho, e talvez para o restante do semestre. Ok? Então, fechando o cenário de mercado aí que a gente trouxe aqui para vocês, melhores condições de oferta, de disponibilidade no segundo semestre desse ano, em função de melhores condições de produção. Eu mencionei para vocês preço subindo, receita menos custo de ração
subindo também, então melhor rentabilidade do produtor, mais estímulo à produção. A gente tem uma disponibilidade do Mercosul que tende a crescer no segundo semestre. A Argentina, por exemplo, a produção da Argentina em maio foi 11% maior do que maio do ano passado. É certo que maio de 2019 foi um desastre. O primeiro semestre de 2019 foi muito ruim para a produção de leite na Argentina, então crescer em cima de um patamar baixo de produção não é grande coisa, vamos dizer assim, mas eles estão crescendo. E estão tendo o mesmo efeito que a gente está tendo aqui de aumento de consumo, a gente não sabe até onde vai em função da pandemia. E então a gente tende a ter maior disponibilidade de leite no segundo semestre, principalmente da Argentina. Não sabemos a que preço em função dessa mexida forte que a gente viu no GDP hoje, se isso persiste ou não persiste. E também no segundo semestre, bem ou mal, a gente vai ter mais volume até setembro, aí, agosto, setembro, mais volume da safra do sul. Aí outubro, novembro já começa a entrar Minas e Goiás, e São Paulo. Então a gente tende a ter mais leite, uma disponibilidade de leite no segundo semestre maior em função desses fatores todos aqui. Do lado da demanda, uma boa notícia para o setor é a prorrogação dessa ajuda emergencial por mais 2 meses. Eu mostrei para vocês o efeito que ela teve em demanda, então isso tende a ajudar a sustentar um pouco a demanda. E a dúvida fica, a gente perguntar aí, é a ressaca, o pós-Covid, o pós-ajuda. Primeiro, quando terminar essa ajuda emergencial, o que pode acontecer com esse mercado? E quando a gente voltar a começar a se normalizar aí as atividades em função do Covid, o que pode acontecer? Né? A gente tem a atividade econômica voltando a rodar, né? Tem alguns cenários otimistas aí para o terceiro, quarto trimestre desse ano. Essa é uma dúvida e um cenário que, de fato, nesse momento é difícil da gente prever, mas alguma coisa deve mudar, porque essa ajuda tem sido bastante forte. Para terminar, eu estou com um tempo um pouco escasso, talvez, mas eu trago algumas tendências da produção de leite que tem tudo a ver com o mercado, com oscilação de preços, subida e descida da rentabilidade de produtores, etc. Alguns dados interessantes para a gente refletir e discutir aí depois. Primeiro, um crescimento do mercado de VST. O Beli pode comentar depois muito mais profundamente do que eu, mas nos últimos 12 meses um crescimento de 12% nesse mercado. O produtor está se especializando e usando mais essa ferramenta tecnológica nos seus rebanhos. Se a gente olhar os dados do Sindicações, o consumo de ração, apesar de todo aquele cenário de preços de milho e soja mais altos, cresceu para a pecuária leiteira 5,9%, o volume para a pecuária leiteira até março, e a projeção do Sindicações é de 4,4% no total ano. Então, apesar dos pesares, apesar desse cenário desafiador até agora, a tecnologia tem sido usada. E aqui eu trago um último dado, aí, um último comentário, uma pesquisa que a gente acabou de publicar no Midpoint Mercado, que é uma pesquisa para ver a participação de sistemas confinados de leite, de produção de leite, compost barn, freestall, outros sistemas confinados de produção, na base de fornecimento de algumas empresas aí. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês. A gente fez esse levantamento primeiro o ano passado, 2019, só com 4 grandes empresas. E aqui eu destaco alguns dados. A gente fez essas 4 empresas no ano passado e fez esse mesmo levantamento esse ano com 12 empresas, dentre as quais as 4 do ano passado. Então, primeiro, eu comparo a evolução só das 4 que a gente levantou ano passado. Volume, primeiro, aqui esse dado embaixo, fazendo um suspensezinho. O ano passado, produtores em sistemas de confinamento compost barn eram 3,6% do número de produtores dessas 4 empresas e representavam 16% do leite. Esse número dobrou, principalmente no leite, em um ano. Então, esses produtores em sistemas de confinamento e tudo mais, compost barn, mas já são 30% do volume
de leite dessas empresas, sendo só, dobrou também o número aqui, na representatividade do número de produtores, sendo só 6% desses produtores. Então, isso dá uma nova conversa aqui de uns 30 minutos, uma discussão grande a respeito de para onde vai andar a pecuária leiteira brasileira, com esse nível de especialização, com esse nível de importância que esses sistemas confinados estão ganhando, tanto em volume, mais em volume do que propriamente em número de produtores. E aí aqui a gente, para finalizar, mostra o número das 12 empresas somente para 2020. Então, essas 12 empresas somadas têm 17 mil produtores, 9 milhões e meio de litros por dia, uma média de 550 litros por produtor dia. Desses 17 mil produtores, só 980 em sistema de compost barn, de confinamento total, 5,8%, mas já respondem, esses 980 produtores respondem por 30%. Então, o número é o mesmo das 4 empresas, sendo 30% do volume de leite dessas empresas, com 6% dos produtores. Então, isso é muito significativo agora e muito significativo para a gente pensar para onde a pecuária leiteira, a atividade leiteira vai caminhar, com quantos produtores a gente vai trabalhar e todas as consequências que isso pode trazer ou que isso vai trazer para a cadeia leiteira aí num futuro não muito remoto. Tá bom? Eu deixo aqui meu e-mail, o e-mail do meu ponto de mercado, nosso telefone. Eu agradeço bastante, Beli e a INSB, pela oportunidade de desenvolver esse projeto junto com vocês. E agora vamos para o que é mais legal, vamos para as discussões, para as perguntas. Beli. Maravilha, Walter. Estou aqui de volta com você. Bastante informação, né, cara? Muito obrigado aí por toda essa informação que você trouxe para a gente. Bom, para abrir aqui o nosso momento de bate-papo, né, Walter? Vamos lá. De bate-papo. Tinha uma pergunta que eu ia te fazer logo durante sua apresentação, mas você me roubou esse direito, porque você já respondeu a pergunta para todo mundo, né? Que era realmente o efeito da ressaca, né? Dessa ressaca que a gente, entre aspas, né? Que pode haver esse efeito ressaca após o término desse estímulo que o governo está dando aí, dessa injeção de capital no nosso mercado, né? E aí uma pergunta que vem bem alinhada com essa questão aí, eu acho que tem tudo a ver para a gente tentar conectar, né? Mostrando se tem ou não tem ressaca. Uma pergunta que vem aqui de São Paulo, aí, do interior de São Paulo, de Descalvado, do Roberto Janque Júnior, um conhecido nosso aí, um grande abraço. Grande Rô, um abraço. Participando com a gente. E ele comenta o seguinte: o queijo era um produto de renda elástico. Hoje, com a pandemia, vimos um aumento de 30% no consumo de queijo com a queda da renda. A pergunta é: o hábito é mais importante que a renda, Walter? Eu acho que é tão importante quanto, né? Os hábitos. Um abraço para o Rô. A gente vira e mexe conversa aí sobre mercado. Eu acho que o hábito é tão importante quanto a renda. Isso vai nos fazer diferentes daqui para frente, né? A gente está cozinhando mais em casa, como eu falei, consumindo mais manteiga, mais requeijão, mais queijos para diversas preparações. Eu acho que é tão importante quanto, né? Obviamente, você não vai desenvolver um hábito e sustentar um hábito se você não tiver renda para isso. Mas, de fato, eu acho que é tão relevante quanto. Muito bacana aí. Uma outra pergunta aí, agora voltando já para um tema aqui de números, né, de movimentação. A pergunta que vem aqui é do Luiz Einar Suni. Se eu, por um acaso, pronunciei errado, Sunier, né? Luiz Einar Sunier. Ele pergunta o seguinte: Walter, se no valor lá do GDT que você mostrou já estão embutidas as taxas de importação? Então, estão todos os custos lá, Luiz, um abraço aí para Goiás, estão todos os custos considerados lá. Maravilha. Eu vou emendar uma outra aí, Walter, em cima do GDT, né, que você mostrou para a gente também uma movimentação de alta no leite em pó aí, né?
Isso. E com esse GDT de hoje, como é que isso afeta realmente o nosso mercado? Se isso for um movimento sustentável, porque o que aconteceu hoje é que o curto prazo do GDT subiu bastante, mas os contratos futuros, tanto no GDT e principalmente na bolsa NZX lá da Nova Zelândia, mostram preços ainda mais baixos, né? Isso pode significar que alguém que estava desabastecido comprou agora e não vai comprar lá na frente. Mas se esse movimento for sustentável, o cenário de importações ele muda bastante, né? A gente não vai importar tanto quanto importaria num cenário de preços mais baixos em função disso, né? Porque a gente teve um aumento considerável no preço. Maravilha. Alguns pontos que ficaram bem marcantes realmente, né? Nós estamos numa situação ímpar, né? De mais consumo, menos leite, seja ele pela produção mais reduzida ou pela entrada de um leite que vem de fora, né? Desfavorecido aí pelo câmbio. E a gente vê um outro cenário ímpar, né? Que é a redução dos estoques no varejo, né? Especialmente aí você mostrou da mussarela Na a níveis indústria, desculpa, da indústria, né? Estoque da indústria a níveis aí quase que a metade do que vinha sendo praticado nos anos anteriores, né? Então, assim, realmente é um momento importante para o produtor tá atento, né? Para quem está chegando aqui com a gente no canal, pode aí colocar sua pergunta no chat ou no WhatsApp que está aí na tela, que a gente abre aqui para discussão. Bom, Walter, uma outra pergunta que chega aqui é do Kleisler Ribeiro, de Uberlândia, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: o produtor, devido ao cenário otimista para o segundo semestre, tende a aumentar o fornecimento concentrado para os animais? Aliás, é uma pergunta. E dentro da mesma pergunta, mais uma. Qual que é a projeção de consumo aí concentrado para o segundo semestre? Na verdade, assim, é um cenário que a gente começa o segundo semestre com um cenário melhor do que a gente começou o primeiro, tá? Mas até aprofundando um pouco essa análise, a gente tem um cenário de oferta mais estimulado, preços melhores, IRMCR melhor, talvez importações maiores, dependendo do preço e da disponibilidade de leite, e uma demanda que está dependendo de um auxílio governamental, né? Então, acho que a gente tende a ter um cenário melhor, desde que esse balanço oferta e demanda ele permaneça desse jeito. A oferta vai estar melhor, a disponibilidade vai ser melhor. O que vai dizer se os preços vão se sustentar ou não é a demanda. E a demanda hoje, a nossa demanda, se baseia num ajuste, num auxílio emergencial do governo. Lá na frente, a gente precisa ver como é que vai estar isso, né? A gente tem muitos desempregados, tem uma economia que muitas empresas aí estão cambaleando em função da não atividade nesse momento, mas assim, o segundo semestre tende a ser um pouco melhor para o produtor, mas abram o olho, abram o olho. Muito bom, Walter, legal. É importante a mensagem, né? O mercado está indo de uma maneira relativamente positiva, né? Mas a gente tem que tomar cuidado aí com alguns custos, né? Você falou bastante da questão dos custos de grãos, né? E aí eu acho que cabe aí para a gente entender um pouquinho melhor. Eu vou soltar mais uma pergunta aqui para você, né, que você trouxe aqui. Essa pergunta veio aqui do seu Hermes da Silva, lá de Tietê, São Paulo, né? O preço do milho e do farelo de soja, quais são as perspectivas aí até o final do ano? Alguma chance de baixar? O milho, atenção, né? O milho, a gente está com a safrinha começando a entrar agora, né? Eu fui comprador de milho, a gente sabe que tem 2 momentos para o comprador comprar milho. No final da safra de verão, janeiro, fevereiro, e na entrada da safrinha, junho, julho, agosto, né? E hoje, muito mais fortemente, a entrada da safrinha, 70% do milho entra no mercado ou é produzido na safrinha. A gente está exportando muito milho e muita soja, muito farelo, e as cadeias de suínos, principalmente, e aves também estão exportando bastante, e o consumo também está bastante aquecido, também por essa ajuda emergencial.
Então, assim, baixar o milho em relação ao que estava ano passado, eu acho bem difícil. O cenário que eu apresentei aí para vocês. Mas o momento, talvez, de entrar no mercado para fazer coberturas de compra de milho, talvez seja agora, na safrinha, que é um momento onde a gente vai ter mais disponível. Bacana, Walter, legal. Pegando aqui uma pergunta que chegou aqui do Joel Pasqualin. A pergunta é: vocês acham que a produção de leite, né, só tem futuro no confinamento? Do que ele está falando aqui, para nós todos aí. Para ser bem sincero, a gente tem produtores, a gente sabe de produtores que ganham muito dinheiro e crescem no confinamento, e tem muitos produtores que ganham muito dinheiro e crescem na pastagem. Acho que isso dá já só dá uma live só por falar disso. Mas realmente a gente tem vários cases de sucesso aí no exato, Brasil. nos dois casos. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu acho importante, aí o nosso amigo Luiz Ainado, lá do Goiás, ele há de convir comigo. A gente vê muitos produtores que investem, por exemplo, no compost barn, que aí é um investimento de R$ 4.500 por vaca, e a vaca não tem genética para responder a esse investimento. Isso eu acho que o produtor tem que ter muita atenção, né? O rebanho tem que ter, se ele for se mover de um sistema de produção para outro, o rebanho dele tem que ter condições de fazer esse movimento, de responder ao investimento que ele fez. É o que o Pílulas de Mercado dessa semana fala lá no final. É a balancinha investimentos e resultados. O resultado tem que existir. E a gente ouve falar de produtores que não tiveram essa reação na produção em função de uma genética não adequada, né? Então, isso é um ponto muito importante. Bacana. Se fosse para completar aí a sua resposta, junto, né, a resposta para o Joel, não, acho que não tem certo ou errado, né? Tem eficiência. Eu acho que a produção de leite do futuro, ela sim se baseia e se pauta na eficiência. Esse é um fato, né? Se ela vai ser em confinamento, ela tem que trabalhar para ser eficiente no confinamento. Se ela vai ser a pasto, ela tem que trabalhar todas as variáveis para ser eficiente no modelo a pasto, né? Então, o que vai determinar o futuro, né, a permanência ou não, é o quanto você se empenha na eficiência, né? O quanto que a propriedade vai realmente abraçar a causa da eficiência, né? E aí, é o que a gente viu lá falando, né, do mercado de BST, por exemplo, crescendo 12%, mercado de concentrados aí, nutrição, crescendo 5%, 6%, né? Ou seja, fazendas investindo conscientemente para colher mais e também buscando um melhor resultado aí. Vamos lá, que está pororocando aqui, pergunta no meu WhatsApp. Essa foi boa. Preciso dar uma lida aqui, mas assim, um comentário muito bacana que veio do Merinaldo, lá de Garanhuns, no Pernambuco. Um abraço aí do Pernambuco. Eu vou resumir aqui, mas ele fala o seguinte, né, Walter? Também aí colaborando com a questão do auxílio emergencial. Para a gente lembrar o seguinte, que além do auxílio emergencial, houve aí uma antecipação de 13º de aposentados, pensionistas, liberação aí do saque do FGTS, PIS, né? Isso tudo é uma grana que costumava entrar em um outro momento do ano e que não vai entrar, né? De certa forma, ela foi antecipada para a gente tentar aí mitigar, né? Para o governo tentar mitigar aí esse momento, né? Bom, vamos lá. Uma pergunta do José Kizar, da Nova Zelândia aqui. O maior confinamento e a maior produção por vaca vai acompanhado com uma troca genética do rebanho? Acho que aí pega um gancho na sua última resposta. Não, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né? A vaca tem que responder ao maior investimento e tudo mais, senão a coisa não combina, né? Eu lembro do professor, do saudoso professor Sebastião Teixeira Gomes, né? Os sistemas de produção de leite, eles têm que ser equilibrados. Se você tem um sistema muito bom, mas tem algum ponto que falha, esse sistema não vai estar no ótimo econômico, né?
em função disso. Legal. O Thiago Soares pergunta aqui, né? Qual é o cenário para manutenção do pequeno produtor no mercado a médio e longo prazo? Acho que essa também pode pegar carona na pergunta do Joel, né? Eu acho que o pequeno familiar, que usa mão de obra familiar, ele tem boas condições de ser competitivo, né? A gente haja vista, por exemplo, as regiões que mais crescem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem uma média de pequenos produtores. O produtor que eu acho que está mais em risco é o médio produtor, que não conduz a atividade dele ele mesmo, ele tem um funcionário, mas não tem um volume de produção suficiente para diluir o custo desse funcionário. Ele acaba, o funcionário acaba ganhando mais do que ele mesmo. Eu acho que o produtor na média aí, esse produtor médio aí, talvez 1.000, 1.500 litros, com um funcionário contratado, um ou mais funcionários, esse produtor está mais no risco do que o pequeno com mão de obra familiar. Legal, legal. Vamos lá. Pergunta aqui do Caio Melo, de Piracicaba. Eu gostaria de saber se a tendência do aumento da fatia de mercado, hoje preenchida por grandes produtores de leite, está ligada ao mercado cada vez mais difícil, com menores margens para os produtores. Pergunta boa. O Caio Melo foi na medalhinha. A produção de leite ela tem economias de escala claras, né? Ou seja, quanto mais você produz, menos você gasta por litro de leite, né? Se você for ver o preço de um tanque de resfriamento de 200 litros, um tanque de resfriamento de 5.000 litros, o preço desse tanque para você vai lá e comprar, o investimento que você faz por litro de leite de capacidade é muito menor no tanque maior. Então tem economia de escala associada. E como eu mostrei lá, o preço de mercado é muito maior para o grande produtor do que para o pequeno. Isso, na verdade, até eu acho que é uma tendência a reduzir essa diferença, porque essa diferença, na minha opinião, aí a gente pode jogar aí para o pessoal opinar, ela não paga o custo adicional para o produtor. O produtor grande, fora a qualidade, que existem parâmetros que já remuneram diferente a qualidade, o produtor grande dá para o laticínio um benefício logístico, né, de ir lá coletar num determinado ponto de coleta um volume grande de leite, encher um caminhão, eventualmente. Esse custo logístico é menor do que a bonificação que existe hoje entre o pequeno e o grande produtor. Então, esse é um desafio aí para a cadeia para o futuro, eu acho. Maravilha, meu. Vamos para mais uma pergunta aqui, né, do Orlando de Ipiaú, Bahia. Será que o possível acirramento aí entre Estados Unidos e China não vai gerar um estímulo ao consumo dos nossos lácteos aí nos mercados asiáticos? China, Índia? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de exportar. Eu trabalho na DPA, quando eu trabalhei na DPA, a Fronterra veio ao Brasil com o objetivo de estabelecer uma plataforma de exportação de lácteos, mas a gente tem uma lição de casa grande para fazer, eu acho, para a gente ser um exportador sustentável, que passa por qualidade, passa por custos logísticos, custos de produção, aí não só na fazenda, na fábrica também, aí tem uma série de coisas aí que a gente precisa entregar para... Estou falando de exportação de commodities, tá? Leite em pó, etc. Tem sido feito um trabalho muito interessante de abertura pela Apex, a Viva Lácteos e outros players aí, abrindo mercados para produtos mais de nicho. Alguns tipos de queijo que estão até aumentando a sua participação, o seu volume de exportação nesses mercados de nicho. Mas commodity a gente tem bastante coisa para fazer para se tornar competitivo aí estruturalmente. Legal, Walter. A gente está aí, tem tempo aí para mais 2 perguntas no máximo, a gente já estourou nosso horário e não queremos atrapalhar o descanso dos nossos colegas aí. Exato. Vamos lá. Pergunta do André Barbosa. Pergunta a seguinte: o que é mais vantajoso? Receber o valor do leite de R$2, sendo que o dólar está custando R$5, ou receber o valor do leite a R$1,50 com um câmbio de R$2,20?
Esse ponto que o André levanta, é André, né? André Barbosa. Isso. É um ponto interessante, porque custo de produção de leite e dólar é 90 e tantos por cento de correlação. Então, subiu o dólar, a importação fica pior, não entra, mas também o custo aqui sobe. Eu não sei, eu acho que ele deveria me responder se ele é produtor, mas eu talvez preferiria 1,50 com dólar menor um pouco, que aí meu custo é mais manejável. Né? Legal, muito bom. E aí, para a gente encerrar aqui, uma última pergunta, né, Walter, para você é o seguinte: o que esperar aí do mercado, né, do preço do leite no segundo semestre desse ano? Vai estar melhor para o produtor ou não? Tem uma possibilidade de estar melhor. Larga o primeiro mês do semestre, que é julho, vai estar bem melhor do que teve o ano passado, mas a gente tem um estímulo à oferta no segundo semestre que é maior do que foi do estímulo à oferta, ou seja, estímulo à produção maior. A gente tem safra ainda do Sul para entrar, safra de Minas e Goiás, eventualmente importação, conforme tiver taxa de câmbio, e a gente tem uma demanda sustentada aí por uma ajuda governamental que em algum momento no segundo semestre vai acabar. A gente fazendo algumas estimativas aí de curva de preço, ainda assim, se cair bastante, talvez fique melhor do que no segundo semestre do ano passado. Foi bem ruim. Mas é de ficar de olho porque, de fato, o mercado está bastante estimulado para produzir e tem uma demanda que está sustentada aí meio que artificialmente. Maravilha, show de bola, Walter. E aí, para quem está nos assistindo aí, continue nos acompanhando. Dentro de alguns dias a gente volta com pílulas ao vivo aí para vocês, com mais informação atualizada de mercado. Esse é o nosso compromisso, trazer o assunto em tempo real, abrir para mais discussão. Para quem mandou aqui algumas perguntas no chat, a gente encaminha para vocês aí a resposta, né? Eu recebi aqui as perguntas no WhatsApp. Queria agradecer de novo o Walter, né, por todo o apoio aí, a equipe que está aqui por trás da gente, né? Exatamente. Tá aí o Maicon nos ajudando, o Roder, Bianca, meu, muito obrigado para vocês por todo o apoio e suporte. Desejar uma boa noite, bom descanso a todos e fiquem aí com o nosso último recadinho do nosso patrocinador aí especial do evento. Obrigado, valeu, gente. Boa noite.